Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Elisandra da Silva, terapeuta holística, reikiana, consteladora familiar e entre tantas outras coisas, entre tantas outras técnicas que eu trabalho. E hoje eu dou sequência aos vídeos trazendo um olhar sistêmico sobre os diversos desafios que se apresentam na nossa vida. E o assunto de hoje é um assunto assim que com muita recorrência aparece durante as constelações. E muitas pessoas me procuram, me chamam no meu WhatsApp sobre isso, sobre filhos difíceis, crianças difíceis. É um assunto assim que com muita recorrência a gente trata disso durante as sessões de constelação. Então, hoje trazendo um olhar sistêmico para vocês sobre crianças difíceis, filhos difíceis. Tem uma frase do Bert Hellinger, que é o criador da técnica da constelação familiar, em que ele diz assim: as crianças amam até a última consequência. Então, um filho difícil, ele está a trabalho, a serviço do sistema. E esse movimento, ele é um movimento inconsciente da criança. As crianças, ó, ele afirma assim, ó, que todas as crianças são boas, porque elas são as que mais amam na família. Daí você vai me dizer, como assim? Uma criança rebelde, uma criança tratada como hiperativa, diagnosticada, aliás, como hiperativa, com déficit de atenção, entre tantos, aquela criança difícil de lidar, aquele filho que é chato mesmo, porque tem crianças que são chatas. Como assim que Bert Hellinger afirma que são elas que mais amam na família? Eu estou olhando aqui, gente, que eu tenho as anotações aqui, tá? Uma criança, quando nós vamos tratar uma criança difícil num sistema, durante uma constelação, antes de nós tratar essa relação mãe ou pai e esse filho, nós temos que tratar, que curar a relação. Como que está a relação desse pai e dessa mãe com os seus pais, com as suas mães? É a primeira coisa, assim, é o primeiro passo que a gente tem que dar, é curar essa base, esse sistema, porque antes de eu ser mãe ou eu ser pai, eu sou filho. Como que está a minha relação com o meu pai, com a minha mãe? Porque às vezes o meu filho, ele está mostrando para mim coisas que eu não quero olhar na relação com o meu pai, com a minha mãe. Então, tenho que olhar para essa questão. Uma criança difícil, gente, sempre ela está a serviço do sistema. Como assim o sistema? Nós somos um sistema, eu já expliquei isso nos outros vídeos, viemos de um sistema, pertencemos a um sistema familiar. Então, essa criança difícil de se lidar, ela está a serviço do sistema. Ela está olhando para alguém que muitas vezes foi excluído no sistema. Um avô, alguém muito próximo que foi excluído. Eu trago um exemplo para vocês de uma mãe que me procurou porque a criança não estava se adaptando à escola. E aí nós fomos tratar a relação dela com a questão com o pai e com a mãe dela. Primeira coisa, como eu já expliquei antes. E o pai dela foi assassinado. E ela era muito pequena. E na época ela internalizou dentro dela um abandono da parte do pai. E o fato do pai ter sido assassinado, então se tornou um assunto que ninguém tocava. O pai foi excluído. Porque quando os assuntos nos doem, a nossa tendência é não olhar para eles. E a morte desse pai foi algo muito doloroso para toda a família. E aí, então, eles não olhavam. E essa criança, essa menininha
que estava tendo essa dificuldade de se adaptar lá na escola, ela estava lançando um movimento sistêmico, trazendo à tona o abandono que a mãe sentia. E aí, ao ficar lá na escola, ela se sentia abandonada pela mãe. Então, por isso que sempre antes de eu curar a relação da mãe com o filho, eu preciso curar, ou do pai com os filhos, eu preciso curar a relação dos pais com os seus pais. Primeiro passo. E, como eu disse, as exclusões, elas ocorreram muitas formas de exclusão. E a criança, muitas vezes, ela está lançando esse olhar, esse movimento de cura lá para aquele que foi excluído. E isso, gente, se dá de forma inconsciente da parte da criança. Outra situação que acontece muito quando se tem filhos rebeldes, filhos difíceis. Esse filho muitas vezes está a serviço do casamento dos pais. E aí é algo bem... Muitas vezes a esposa rejeita o esposo por algumas situações, por algumas coisas, por algumas atitudes que esse esposo faz. E ela não dá um lugar no coração dela para esse esposo como esposo dela e como pai dos filhos dela. E aí esse filho muitas vezes assume o lugar do pai. Aí ele se torna o pai da família. Ou o mesmo acontece com as meninas, onde o esposo não dá um lugar no seu coração para sua esposa como mãe dos seus filhos, como mãe das suas filhas, e as filhas tomam o lugar da mãe, se tornando as mães da família, assumindo o lugar dos pais. Quando eu faço esse movimento de assumir o lugar do meu pai, da minha mãe, se torna muito pesado, porque eu não estou no meu lugar, eu estou desempenhando um papel que não me pertence, e aí entra a ordem. Uma das ordens do amor que Bert Hellinger fala, que é a lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência sobre os demais. E ao infringir essa lei, assumindo o lugar do meu pai e da minha mãe, fica pesado e a criança se torna rebelde. Outra situação que faz com que a criança se torne rebelde dentro de casa. Ela está também a serviço do casamento dos pais. Para que os pais não briguem, ela se torna o centro da atenção. Aí, quando os pais brigam muito, ela fica doente, ou ela dá chilique dentro de casa, porque os pais não conversam, porque os pais não têm diálogo. E aí a criança, de forma inconsciente, porque esse movimento ele é sempre inconsciente, ela acaba tendo esse movimento de se tornar rebelde, porque se eu estou rebelde, eu chamo a atenção de papai e mamãe para mim, e aí papai e mamãe não têm tempo de brigar e discutir. Então, por isso que Bert Hellinger afirma que as crianças rebeldes são as que mais amam, mas é um amor distorcido, é uma maneira doente de amar, mas elas também não sabem fazer diferente. Por isso que trabalhar na constelação, organizar o sistema, que com a constelação, no momento da técnica que se está trabalhando, a gente organiza o sistema, coloca papai e mamãe no seu lugar, os filhos no seu lugar, os pais dos pais no lugar deles também. A gente organiza esse sistema, cada um assume seu lugar. E pais e mães, vocês são grandes perante os seus filhos. Quando você tem um filho rebelde dentro de casa, olhe para esse filho. E se você não pode verbalizar em palavras, olhe no fundo dos olhos dele e pelo menos pense: filho, eu vejo você. E eu dou um lugar a você no meu coração. E se você tem um filho muito difícil, tenta analisar se esse filho, qual é o papel que ele está desempenhando dentro do teu sistema familiar. Ele está assumindo o lugar do teu esposo ou da tua esposa?
ele está, de repente, tentando ver alguém que foi excluído, olhe para isso. Esse filho difícil, esse filho rebelde, ele está de repente a serviço do teu sistema. Você, como é a tua relação com o teu marido? Você dá um lugar para o teu esposo no teu coração como teu esposo e pai dos teus filhos? Você com a tua esposa, você dá um lugar para tua esposa no teu coração como tua esposa e mãe dos teus filhos? E se está muito difícil de fazer esse movimento sozinho, porque não é muito simples nós fazer esse movimento sozinho, porque sozinho a gente vê só a situação do nosso ponto de vista, do nosso ângulo. Procure um constelador familiar. Me procure como consteladora familiar ou qualquer outro constelador que você tenha confiança, porque a troca entre paciente e o terapeuta tem que ser uma troca de confiança. Então procure esse profissional e que vai te ajudar a olhar para esse sistema. E sempre se faça perante o teu filho grande e ele pequeno, e perante os teus pais pequeno e eles grande. Eu sou pequena diante minha mãe, diante meu pai. Eles vieram primeiro. Eles são grandes. Perante eles eu sempre serei pequena. Mas perante os meus filhos eu sou grande e eles pequenos, porque eles vieram depois. E olhe para esse filho rebelde. Porque quando a gente olha para esse filho rebelde, para essa situação difícil, e fecha os olhos e diz, eu vejo você, você está vendo na totalidade. Você está vendo aquele ser muito além daquela casca que ele está te mostrando. Você está vendo lá dentro, é um movimento de alma. Então afirme, no momento que o teu filho está tendo um chilique, para um segundinho e diz, filho, filha, eu vejo você, eu vejo a tua dor, eu vejo o teu movimento. Eu libero você desse movimento. Eu libero você agora dessa necessidade de manter o casamento do papai e da mamãe, ou dessa necessidade de mostrar as minhas dores ou as dores dos meus pais. Faça esse movimento e não deixe de procurar ajuda, não carregue tudo sozinho. Eu encerro por aqui, desejando um lindo dia para vocês, que esse sol que já está começando a brilhar aí fora, brilhe dentro do teu coração, dentro da tua alma, aqueça a tua alma. Traga esperança, traga força, traga sabedoria para você lidar com os desafios. E me procure, estou aqui para te ajudar, para conversar, para te ouvir, para te dar algum direcionamento, dizer, olha, isso é preciso, isso não. Ou procure outro terapeuta que você tenha confiança. Um lindo dia, muita luz, muita paz, beijos de luz e gratidão profunda.